Olá, alunos do sétimo ano, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente vai falar ainda de escravidão, mas comparando a escravidão antiga com a escravidão moderna. E no meio disso, a gente vai falar também sobre a servidão medieval, ou seja, os servos da Idade Média. Será que escravidão antiga, servidão medieval e escravidão moderna é a mesma coisa? Será que dá para a gente comparar e dizer que a escravidão que houve no Brasil, por exemplo, dos africanos, é igual à escravidão que havia, por exemplo, em Roma? É isso que a gente vai estudar nessa aula de hoje. Espero que vocês gostem, ok? Então vamos começar falando da escravidão romana, né? Como era a escravidão em Roma? A escravidão é uma coisa muito antiga, né? Desde que o mundo é mundo lá, historicamente, a gente sabe que existia trabalho escravo. Mas o trabalho escravo, ele tinha algumas condições muito diferentes da escravidão que nós experimentamos, da escravidão africana, da escravidão na América aqui, né? Bom, os escravizados eram pessoas de diversas origens, em primeiro lugar, não só africanos, mas os próprios europeus, as próprias pessoas ali da região, como asiáticos e também, claro, africanos. Ou seja, não era uma escravidão étnica, ou seja, não tinha como base a etnia da pessoa ou a cor da pessoa. Tinha como base outras condições. Então, eles trabalhavam em diversas situações, esses escravos. Poderiam trabalhar nas pedreiras, poderiam trabalhar nas minas, trabalhar como criadores de animais, na agricultura, serviços domésticos, mas também poderiam ser cozinheiros, médicos, professores, dançarinos e tudo mais, músicos inclusive. Então, o escravo não estava destinado a um trabalho pesado apenas. Mas ele poderia, por exemplo, ser um professor, alguém que tinha um conhecimento muito grande em torno de uma coisa, mas por conta de dívidas não conseguia pagar para aquela família, ele se torna um escravo daquela família, um escravo que depois pode ter sido vendido para outra pessoa, mas ele se torna um escravo. Ele era um músico, ele era alguém, um engenheiro até, mas ele se tornou escravo numa condição ou porque seu território foi capturado por outro, ou porque ele tinha dívidas e ficou então agora como sujeito a uma pessoa. Os escravos romanos podiam ser vendidos, podiam ser surrados, queimados com ferro em brasa e até mesmo crucificados, né? Então havia violência sim contra os escravos, não era só por causa disso que eles eram bem tratados, mas ela não se baseava apenas na violência, né? Ou seja, não era simplesmente isso. O escravo podia obter liberdade por desejo do seu dono ou por serviços prestados. Por exemplo, um escravo prestou serviço, pagou a dívida, por exemplo. Aí ele era livre, ele era liberto, ou pelo seu senhor podia ser liberto. E aquela sociedade recebia aquele indivíduo não como simplesmente ex-escravo, poderia recebê-lo muito bem, inclusive. E enquanto liberto, podia tornar-se cidadão com direito de votar e ser votado. Ou seja, uma vez liberto, ele encontrava, sim, na maioria das vezes, dignidade. Quando você chega na Idade Média, a escravidão ela praticamente não existe, né? Alguns dizem que nem existia, alguns historiadores diziam que existia muito pouco, mas basicamente não existia escravidão na Idade Média. Mas você tinha uma outra coisa, que era o trabalho servil, né? O trabalho dos servos. O que era o trabalho servil? Um senhor feudal, um senhor que tinha uma propriedade, aquela propriedade foi concedida pelo rei ou já vinha de gerações na sua família, aquela propriedade então o que ele fazia? Ele abria para que pessoas pudessem morar ali, camponeses pudessem morar ali, e aquelas pessoas morando ali, elas também produziam ali, e parte dessa produção, por exemplo, iria para o senhor do feudo, para aquele nobre daquele feudo. Então, por que aquelas pessoas não eram escravas? Porque elas eram livres, elas até poderiam ir embora. Não tinha problema. O problema é que elas não iam porque elas não tinham para onde ir. Elas estavam de alguma forma presas à terra, né? Por causa daquele lugar, elas se sentiam presas ali. Então, eram livres, sim, poderiam ir embora, mas para onde ir? Né? Então, claro que algumas pessoas até sairiam de um feudo para outro, iriam para outros lugares. Com o ressurgimento das cidades, muitas pessoas desses feudos foram para as cidades. Então, elas não eram escravas, mas elas
eram servas, viviam numa relação servil com os seus senhores. Então, aos trabalhadores era dada uma gleba, ou seja, uma área de terra, e aí eles produziam ali e ali pagavam então tributos ao rei, né? Ao senhor feudal ou ao rei, no caso, né? Uns desses impostos era a corvéia, onde ele tinha que trabalhar alguns dias na terra do senhor. A talha era um percentual do que ele produzia na terra dele, ele dava para o senhor também. Então, olha só, presta atenção. Quando ele trabalhava na sua terra, na terra que foi concedida a ele, parte dessa produção era dada para o senhor feudal. Mas, dentre os dias da semana, ele também, além de trabalhar na sua terra, tinha que trabalhar na terra do senhor feudal. E o que produzisse na terra do senhor feudal era toda do senhor feudal. Então, o senhor feudal é que se dava bem. Aí, e tinha outros impostos, como banalidades, que ele tinha que pagar o uso do forno, o uso do moinho. Tinha o tostão de Pedro, que era o imposto dado à igreja. Tinha um imposto que era dado, por exemplo, se a filha do rei fosse casar, eles tinham que ajudar nisso, dar um dinheiro também. Então é muita coisa, muitas responsabilidades. Como é que o sujeito ia fazer, né? Tinha que pagar aquilo. Mas não era uma escravidão. E aí você tem a escravidão moderna, né? Na Idade Moderna, quando a gente começa aí a partir de 1453, já meados do século XV, é a Idade Moderna, você tem um movimento de expansão marítima, né? As viagens de conquista, as viagens expansionistas portuguesas e depois espanholas, né? Mas também francesas, inglesas depois. Mas primeiro a portuguesa. Durante essa expansão, então, Portugal ele criou várias relações comerciais lá na África, várias relações, as chamadas feitorias, e não só na África, mas também na Ásia. Nessas feitorias, ele comercializava produtos, mas viu também que havia dentro da própria África já um comércio interno de escravos. Ou seja, assim como se escravizava europeu em Roma, lá na Europa, o africano também tinha essa escravidão por dívida, por conquista de terra, por várias coisas. Então, os portugueses viram nisso, opa, olha só, nós estamos precisando de mão de obra lá na América, lá no Brasil. Lá os índios não estão dando certo como escravos. Vamos levar esses escravos daqui? E aí começou então, né? Começou a pegar essa mão de obra africana e levar, comprando ali dos africanos mesmo, comprando aqueles escravos, levavam e vendiam para os produtores de cana-de-açúcar no Brasil. Vendiam como animais de carga, animais de mão de obra mesmo, força de mão de obra para trabalhar então. E assim dá-se início à escravidão moderna. Mas você percebe que existem algumas diferenças, então, entre escravidão moderna e escravidão romana, né? Existem umas diferenças. A escravidão romana não se tornou um puro comércio, não existia um puro comércio em torno da escravidão, como vai tomar, então, as proporções romanas. Então, é algo ainda bastante complexo. Um escravo, por exemplo, africano, depois que se tornava livre no Brasil, ele não adquiria os direitos cidadãos, ele não adquiria status de cidadão, como acontecia com um escravo na antiguidade, né? Que ganhava esse direito e ganhava inclusive o respeito. Então são muitas as diferenças que você vai encontrar entre uma escravidão e outra, ok? É isso aí, pessoal. Fica aí então essa aula para vocês e bons estudos. Tchau, tchau.